Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Vais ouvir o 6º episódio de Exército de Precários, uma série fumaça que resulta de uma investigação de 2 anos no interior da segurança privada em Portugal. Há já 5 episódios disponíveis. Se só agora chegaste, para aqui e vai ouvir tudo o que antes contámos. Será mais fácil entender a história de hoje. Esta peça foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a fumaca.pt para leres a transcrição de todo o episódio. Chefe, Camarada, diz-me. então, estás bem? Estou ótimo. E tu? Também. Olha, eu pedi ao Paulo Guimarães que me desse o número do Vítor Cruz. Aquele gajo que esteve no Estado, saiu do Estado, foi para o SBT. Não é Elder? Não, talvez, mas é Cruz, é o Cruz. Sim, é o Cruz. Hugo, acho que O Cruz, exatamente. Esta é uma chamada entre mim e o Ricardo Esteves Ribeiro, jornalista do Fumaça, na tarde de 22 de maio de 2020. Então eu liguei-lhe há bocado. Ok. Opa, e foi a conversa mais surreal que eu já tive. Então, Que acaba com o gajo a dizer-nos que terça-feira temos que ir ter à garagem de casa dele. Ele disse-me que o prédio, os 2 prédios que o Estado comprou, um custa 800 mil euros e o outro, já não me lembro quantos, foram pagos pelas empresas. O que é que o gajo diz que tem? Ele diz que tem documentos que provam que o Estado está a receber dinheiro das empresas, da AES, incluindo a Strong Sharon. E ele diz basicamente que a Strong Sharon e outras não só dão uma avença mensal ao Estado para que o Estado bloqueie os casos judiciais contra as empresas, como também para fazer com que eles, durante os processos que foram colocados em tribunal, os associados deles aceitem acordos. E ele diz que essa é a razão porque a maior parte dos vigilantes aceitam acordos. É porque o Estado os obriga. foi por isso que ele saiu do Estado? Yeah. Agora, aquilo que ele tem, ele diz que há uma parte dos documentos que ele tem que não nos pode dar, que nos deixa ver, mas não nos pode dar. Mas podemos tirar foto ou podemos tirar notas? Não, ele que é uma parte, ou seja, ele diz que estes documentos todos de coisa de dar dinheiro e não sei mais, ele diz que isso tudo bem, porque são documentos que ele conseguiu ele próprio. Sim. Mas que tem uma outra parte que são documentos que lhe foram dados. Ele diz que arranjou amigos que lhe deram uma série de mensagens que lhe demonstram tipo, como é que o Estado e as empresas gerem isto. Opa, tudo isto pode ser como uma apanhada total, pode ser uma maneira de nós sermos mortos na garagem dele, mas há uma pequena chance disto realmente ser aquilo que ele está a dizer. E se for aquilo que ele está a dizer, é incrível. E nessa chance, fomos à garagem. Este é o 6º episódio da série Exército de Precários. Monarquia. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou o Nuno Viegas. Documentos é que ele tem? Diz que não me dizia ao telemóvel que nós tínhamos que ir à garagem dele. Ok. Esta reportagem nunca mais acaba. Não é o mais nervoso que já estive para uma entrevista, mas estava bastante estressado quando fomos falar com o Cruz. Primeiro, porque implicou uma longa viagem de carro até Gondomar e eu odeio andar de carro. Depois, porque Hugo Cruz nos deixou à espera, à porta do seu prédio, de material na mão, durante 10 infinitos minutos. E por fim, e isto é um preconceito, eu sei, era um segurança privado a chamar-nos para falar dentro de uma garagem, fora de vista. Ainda assim, Hugo Cruz não era um segurança qualquer. Paulo Guimarães, líder dos protestos sobre a transmissão de estabelecimento nas infraestruturas de Portugal, já nos tinha falado nele. Disse-nos na altura, uns tempos antes, que Hugo Cruz
sabia muita coisa. Tinha o que dizer. E não foi o único. Nos dias anteriores, já outro entrevistado nos tinha empurrado na mesma direção. Hugo Cruz foi delegado sindical do Estado, o maior sindicato do setor. E o tema central era este. Hugo Cruz diz que as empresas da AES, incluindo o Strong Charon, dão dinheiro ao Estado. Sugere que os patrões o fazem para influenciar o funcionamento do sindicato, garantindo contratos coletivos de trabalho mais favoráveis e o acesso a informações dos processos judiciais movidos por sócios. Insinua, até, que a AES esteve envolvida na compra ou no financiamento da compra da nova sede do Estado em Lisboa e da delegação do sindicato no Porto em 2019. Só admite duas hipóteses. Ou bem a AES adquiriu os edifícios, ou bem deu ao sindicato dinheiro suficiente para os comprar. Hugo Cruz desceu e levou-nos para a cave da casa. Uma garagem separada em divisões para cada morador. A do nosso delator tem uma porta basculante que se fechou atrás de nós assim que entramos. Hugo Cruz é atlético. Tem o cabelo rapado. Fala sempre com ritmo e convicção. Anda direito, de cabeça levantada. Está aprumado. E é confiante. Um pouco convencido até. Tem razões para isso. Entrou para a segurança em 2009, logo numa das maiores empresas, a atual Strong Charon, e logo como chefe de grupo, a coordenar uma equipa. Nunca esteve no fundo da cadeia alimentar. Na Strong Charon, segundo o próprio, é conhecido como Senhor 2 milhões. É o dinheiro que, diz ele, ajudou outros vigilantes a ganhar em processos judiciais contra os patrões. As contas são do próprio. A alcunha já a ouvimos de outros. A bem da verdade, a garagem de Hugo Cruz era absolutamente banal. Havia boias de criança e garrafões arrumados nas laterais, cadeiras encostadas a um canto, pósteres do Futebol Clube do Porto colados às paredes. Tinha uma mesa com ferramentas, claro. Ficámos sentados em círculo, com os cadernos apoiados no joelho. Eu, o Pedro Miguel Santos e o Ricardo Esteves Ribeiro. Fomos-nos revezando para segurar, debruçados, o microfone a um palmo da boca do homem que prometia ser o grande delator da segurança privada. Ou whistleblower, como se diz agora. Não há luz natural. O ar circula pouco. Até porque Hugo Cruz insiste em fumar durante toda a entrevista. Sim, parece muito um filme. Começámos pelo passado. O Exército. Contado pelo próprio. Sou Ranger mesmo de raiz. Foi no Afeganistão, estive em Angola, estive em Timor. Ok, sim. Quantos anos? Primeiro em Angola 2, no Afeganistão 1, e em Timor 1 ano e 8 meses. Uau, depois não foi Portugal quando? Ou sais do Saí em 2009. Em 2009 já tinha 23 de serviço e optei por passar a reserva. Este momento não ajudou particularmente a aliviar os meus nervos, mas avançámos depois para temas mais confortáveis, menos bélicos. O alvo de Hugo Cruz hoje é o Estado, que integrava desde 2011 ou 2012, não se lembra bem da data, e em que tinha chegado a delegado sindical. O ponto de quebra, o que o fez deixar o sindicato, foi o referendo interno à aprovação do contrato coletivo de trabalho entre o Estado e a AES, a entrar em vigor em 2019. Era o primeiro sem a AESIRV, a outra associação patronal. Era este, o da AES, que estabelecia a transmissão de estabelecimento no setor. Os sindicalistas e os patrões que o assinaram garantem que é o documento que mais protege os trabalhadores, que impede o limbo de que temos falado. Mas Hugo Cruz era contra o documento, porque, diz, roubava direitos aos trabalhadores, cortava-nos subsídios e horas extra, fazia cedências em direitos adquiridos,
Vamos analisar isto daqui a pouco. Para ele, o texto era tão mau que seria impossível ter sido aprovado em plenário, como foi em outubro de 2018. Hugo Cruz acusa a direção do Estado de roubar essa votação, falsificando os resultados em Lisboa e restringindo quem podia participar nos plenários no Norte. Houve uma grande revolução aqui no Sindicato do Porto, onde eu até queria abandonar, e Paulo Guimarães e muitos outros, dezenas de trabalhadores, não deixaram, agarraram-me, não deixaram, inclusive só não houve agressões dentro do Estado, porque eu solicitei, por favor, para que isso não acontecesse, porque sou contra a violência. Não temos confirmação desta história. Falta-lhe um rastro documental. Na verdade, mesmo pela descrição de Hugo Cruz, o Estado limitou-se a verificar quem era sócio do sindicato antes de os deixar entrar na reunião. E sobre votos roubados em Lisboa, nunca tivemos qualquer explicação sobre como é que isso teria sido feito. Mas, seja o que for que tenha acontecido, Hugo Cruz deixou o Estado, onde era delegado sindical. Quando falou connosco, aliás, era próximo do Sindicato de Seguranças e Vigilantes de Portugal, o SSVP, um projeto que morreu antes de conseguir legalizar-se. Neste momento, Hugo Cruz apresenta-se como dirigente do SNVSP, Sindicato Nacional dos Vigilantes da Segurança Privada, que ainda está à espera de ser legalizado. Não vamos entrar em detalhe na história confusa destas organizações, mas é importante, para contextualizar, que se saiba que Hugo Cruz não só é crítico do Estado, como se tem mexido para criar outra estrutura sindical que compete com o Estado por espaço. Mas as outras acusações, as que nos trouxeram aqui, chamam mais a atenção. Hugo Cruz sugere que empresas da AES, a Associação Patronal de Rogério Alves, que a Strong Charon, o seu patrão, integra, subornam o Estado e compraram ou financiaram a compra das novas sedes do sindicato em Lisboa e no Porto. Eu não posso te dar provas concretas disso, mas a maior prova concreta é que tudo que a AES quer consegue e o Estado nunca se contrapõe absolutamente em nada. E foi aqui, ao fim de 54 minutos de entrevista, que percebemos que o Cruz não nos ia dar nada, para além de acusações, sem provas. Eu não tenho ainda a certeza que o gajo tenha qualquer documento que seja independente, sinceramente, mas acho que ele tem alguma coisa. Vai ter e-mail, Mas ele tem provavelmente são e-mail. Eu acho que é um bocado estar à espera dele, acho que é... Eu acho que devíamos continuar, fazer mais umas chamadas para ele e não sei o que mais. Ainda assim, houve duas coisas a chamar-nos a atenção. Primeiro, não era só o Cruz. Quando puxávamos do assunto, outros vigilantes diziam-nos o mesmo, que tinha sido a Strong Charon a comprar as novas sedes do Estado. O rumor estava instalado. E depois, o triplo negócio, fechado em 2019, foi gerido sem particular transparência. Rui Tomé, vice-coordenador nacional do Estado. Já o temos ouvido nos últimos episódios. Mudamos de instalações porque o Estado entendeu que as instalações atuais, pela dimensão que o sindicato tem e pelas condições, não quer dizer que elas não fossem dignas, porque elas eram dignas, mas com a aquisição de novas instalações, quer no Porto, quer aqui em Lisboa também, veio proporcionar mais condições aos associados, portanto deu mais dignidade aos associados, portanto, e se nós pudermos proporcionar melhores condições aos associados, portanto acho que esse é o caminho certo, e foi exatamente com essa intenção que nós o fizemos. A sede de Lisboa passou do Cais do Sodré para o Arieiro. Quanto é que custou o edifício no Arieiro, sabe? Isso é público.
indicaram na altura cerca de 640 mil euros, mas depois há aqui uma discrepância que eu queria verificar como vê, você sabia, como vê, o sindicato é um sindicato transparente, portanto é que isso é público. Estava num panfleto. Arranjámos ali um panfleto. Encontramos um panfleto onde por acaso era verificado. Okay, Faz ideia quanto é que custou a mobilar e a adaptar o espaço? Não temos esses dados e nem sequer está mobiliado ainda, à altura. Muito bem, e em relação à do Porto, também não tem noção do valor em quanto é que ficou? Não. Muito bem. E sabe como é que financiaram as duas compras? Isso também é público. Mas pode responder-me. É público. Veja, por favor, veja o que está escrito publicamente através dos nossos comunicados e veja o que está lá escrito. Rui Tomé, como é que financiaram a compra da série de delegação? Eu já lhe disse. Veja as informações. Estão a mandar passear. Obviamente que é através do empréstimo bancário, como é normal. Fizeram um empréstimo bancário para as duas. Como é normal. Fizeram um empréstimo bancário para as duas? Não. Para uma delas, então, é isso? Por favor, pode dar uma resposta completa e explicar umas coisas? O sindicato fez a aquisição de duas instalações, uma em Lisboa e outra no Porto. Houve Assembleias Gerais, onde foram tomadas decisões relativas à compra das duas instalações e essas deliberações foram dadas na Assembleia Geral, portanto, e foram feitas as duas aquisições. Continua a não ter respondido. Não respondo mais nada. Sobre isso não respondo mais nada. Quem é que comprou a antiga sede nacional do Estado, no caso de Cesareia? Quem comprou a antiga sede? Sim. Venderam a sede que era no caso do Cesareia. Quem é que comprou? Sabe e não me quer dizer? Ou não sabe, não se recorda? Sei, mas não lhe vou responder. Pode-me dizer porquê? Muito bem. Porque entendo que não tenho que lhe responder. Rui Tomé não nos disse quem comprou a sede do Estado em Lisboa, nem a quem compraram os edifícios em Lisboa e no Porto. Quando garante que os dados são públicos, aponta para o relatório de atividade sindical, um dossiê de capa salmão, produzido anualmente para explicar aos associados o que o sindicato anda a fazer, quais os resultados e como andam as finanças. Pedimos este documento durante 2 semanas para preparar a entrevista. O vice-coordenador do Estado deu-nos o relatório no próprio dia, quando chegou à redação. E enquanto o Ricardo Esteves Ribeiro começava a conversa, eu ia lendo o documento na diagonal. Este é um problema comum, aparentemente. O relatório não está disponível online. Nem este, nem os dos anos anteriores. É preciso ir a uma delegação para ter uma cópia, pelo que nos disse mais do que um sócio do sindicato. A Strong Charon, implicada por Hugo Cruz no negócio, também não é a entidade mais transparente. A empresa recusou o pedido de entrevista do Fumaça e nunca respondeu às questões que enviámos por escrito. É detida pelo Grupo Trivalor, uma sociedade gestora de participações sociais, ou SGPS, com um portfólio de investimentos centrado em indústrias de serviços. O único acionista de que encontramos registro é João Crisóstomo Silva, um empresário muito pouco mediático que detém 89,9% da Trivalor. Mas não tem um cargo oficial na estrutura do grupo. É representado pela filha, Sofia Crisóstomo Silva, na presidência do Conselho Geral e de Supervisão. Quando digo pouco mediático, é porque praticamente não existe em público. Online encontrei 2 notícias com o seu nome. Uma é do Observador, em dezembro de 2014. João Crisóstomo Silva doou quase 26 mil euros à campanha para a reeleição de Aníbal Cavaco Silva como Presidente da República em 2011. Era o máximo legal. A outra é do Correio da Manhã, em outubro de 2002. O dono do Grupo Trivalor comprou ao Estado o edifício do antigo posto fiscal do Portinho da Arrábida, em Setúbal, por 1.110.000 euros. O Grupo Trivalor
surgiu em 1989 da fusão da Gertal, Ticket Restaurant, Sogenava e Ital. Desde aí, estabeleceu a Serger, um serviço de catering. Comprou a Iberlin, uma empresa de limpeza. Lançou a B2B, que faz gestão de contas e de recursos humanos. Comprou a Serdial, que tem máquinas de venda automática. Fundou a Sinal Mais, que gera outsourcings diversos. Investiu na FlexBan, para organizar sistemas de incentivos. Na FEB, uma empresa de café. Adquiriu a Temporário, uma empresa de trabalho temporário. E a Viva Mais, que lida com saúde no trabalho. Na segurança privada, comprou a Strong, em 2002, e geriu a fusão da empresa com a Charon, SOV, Alarme Ibérica e Infraseguro. O processo ficou fechado em 2018 com a criação formal da atual Strong Charon. O Grupo Trivalor tem, como acabamos de ver, interesses vastos. No total, emprega 26 mil pessoas, distribuídas por mais de uma dezena de empresas. Portanto, é difícil cobrir todas as figuras do grupo numa investigação, ver uma a uma as ligações possíveis e prováveis entre os funcionários das subsidiárias, os administradores e a compra e venda das sedes do Estado. Compilamos, mesmo assim, com o maior grau de detalhe que conseguimos, essa lista. Gastámos 2 meses e meio a encontrar as escrituras de venda dos edifícios e a procurar todos os outros envolvidos no negócio. Foi mais difícil do que devia ser, considerando que, por lei, estes documentos são públicos. Os serviços do registro predial não são particularmente eficientes. Eis o filme destas vendas. Factualmente, a sede histórica do Estado em Lisboa, no Cais do Sodré, foi vendida ao bar Copenhagen, de António Manuel Gomes Mendes. Pagaram 700 mil euros a pronto, através de uma locação financeira, um empréstimo do BCP. O acordo foi mediado pela M2, Sociedade de Mediação Imobiliária. Não encontramos ligações entre qualquer uma das pessoas envolvidas neste negócio e qualquer empresa de segurança privada. A nova sede do Estado, na rua João de Silva, no Arieiro, foi comprada por 640 mil euros à atual Global Media Group, da TSF e do Diário de Notícias. Tinham lá a redação de algumas revistas do grupo até há poucos anos, pelas informações que nos deram. O negócio foi mediado por Maria Vargas, consultora imobiliária unipessoal, e, novamente, pela M2. Não encontramos ligações entre qualquer uma das pessoas envolvidas neste negócio e qualquer empresa de segurança privada. Até aqui, o Estado arrendava o seu escritório no Porto. Comprou a nova sede, no Largo da Ramada, Sedufeita, à Maxi Rente, um fundo de investimento imobiliário, por 186 mil euros, incluindo 70 mil euros no empréstimo do Banco Montepio. O negócio foi mediado pela Finiplace. Esta compra deu algum trabalho a destrinçar, porque é difícil saber quem controla a Maxi Rente, um fundo imobiliário. A Maxi Rente é gerida diretamente pela Refundos, que é uma gestora de fundos de investimento imobiliário. O beneficiário último maioritário da Refundos, através de uma série de holdings e participações dispersas por múltiplas empresas, é a família Queiroz Pereira, do grupo Semapa, que controla a Navigator e a Cecil, duas das maiores empresas industriais do país. E, aqui, também não encontramos ligações entre qualquer uma das pessoas envolvidas neste negócio e qualquer empresa de segurança privada. Deixando claro, nunca encontramos qualquer prova documental de que a AES, a Strong Charon ou qualquer empresa de segurança privada pagasse fosse o que fosse ao Estado. Nem nos negócios das sedes, nem como avanças, ninguém nos conseguiu mostrar provas. Só há acusações infundadas e negações veementes de todos os envolvidos. A Strong Charon nunca falou connosco. Já Rogério Alves, presidente da AES, associação que a representa, registou a sua indignação.
Mais do que um vigilante, mais do que um ex-delegado sindical do Estado, indicaram que a compra da sede e da delegação sindical do Porto foi financiada diretamente por contribuições de empresas associadas à AES. Pergunto-lhe quanto dinheiro é que a AES e as empresas associadas injetaram no Estado. Presumo que a sua pergunta, que consubstancia um disparate de todo tamanho. Portanto, a pergunta ou a afirmação? Não, a pergunta, quer dizer, para o meu amigo, a pergunta faz seco, não é? Daquilo que lhe disseram. Eu estou com curiosidade de saber mais coisas dessas. Isso é uma coisa ridícula, pura e simplesmente, ridícula, e acho que as pessoas não deviam sublimar os seus problemas. Diz que é um ex-delegado sindical, não sei se saiu zangado lá com o sindicato, o que quer que seja. Não deviam sublimar os seus problemas espicaçando a imaginação. Portanto, isso é uma coisa ridícula, totalmente absurda, que não tem nexo nenhum no que diz respeito à AES, quer dizer, no que diz respeito à AES. Agora, outras entidades não faço ideia nenhuma. Nem mas nem empresas que eu tenha conhecimento, não, como é óbvio, não é? Isso seria uma coisa tão ridícula. Até nos disseram que quem comprou o imobiliário da nova sede da AES, da Estado, desculpe, quem o pagou... A AES, coitadinha, a AES nem sede tem aqui nos meus escritórios. O novo imobiliário da nova sede. Mas diga-me lá isso, que é para ver se eu também exige uma sede. Como? Foi a Strong Sharon. Mas eu faço-lhe uma sugestão, se me permite. Eu acho que se deve dirigir à Strong Sharon e fazer essa pergunta. Sem qualquer tipo de... E fazer essa pergunta, porque isso é uma coisa de grande gravidade. Eu penso que a Strong Sharon também estará interessada enfim, neste caso, em ser a Strong Sharon a processar essa pessoa. E portanto, agora espero que não tragam aí no regaço mais deste quiz. Não é nenhum quiz, é porque isto é muito grave. Meio aparvalhado, não me leva a mal. Não os meus queridos amigos, não é? Mas quer dizer, a imaginação humana também deveria ter alguns limites. A garagem de Hugo Cruz não foi o nosso primeiro contacto com as teorias conspirativas sobre um conluio entre o Estado e a AES. O Estado domina o sindicalismo na segurança privada, praticamente desde que há sindicalismo na segurança privada. Em 2019, os gastos do sindicato chegaram perto de 880 mil euros, de acordo com o seu relatório de atividade sindical. E além disso, o Estado diz ter 6 mil vigilantes associados. Por essas contas, representa mais de 13% da classe, 1 em cada 10 seguranças. E está agregado à maior confederação sindical portuguesa, a CGTP Intersindical. Tem o espaço, a plataforma e o estatuto para negociar de igual para igual com os patrões. Mas não parece ser isso que está a acontecer. Fui do Estado, mas aquela situação que vocês estavam aqui do Estado, que é tudo uma campada de impostores e de latifundiários, não quer dizer que os outros também não sejam, mas eu não tenho provas dos outros, não é? É um sindicato com um funcionamento extremamente antiquado. O Estado não defende os vigilantes o suficiente? Na minha opinião, não. Eu ainda não vi do Estado, em relação às progressões na carreira, não ouvi nada ainda, ninguém fala nada. Mas era uma coisa que eles deviam bater, porque a segurança privada não tem futuro. O Estado, isto é uma crítica interna que tenho que fazer, move-se de pessoas que não têm pensamentos próprios. E era impossível pertencer à direção do Estado. Como na ASP, o sindicato de Rui Brito da Silva, do último episódio. No Estado, a corrupção surgia na boca dos vigilantes como a única forma de justificar os falhanços dos seus representantes sindicais. O problema é este. Um vigilante hoje não tem condições laborais substancialmente melhores do que há 30 anos. Os ordenados subiram, claro, sempre um pouco acima do salário mínimo nacional. É esta a grande bandeira de patrões e sindicatos. Mas degradou-se o pagamento de horas noturnas, feriados, fins de semana e horas extraordinárias. Houve direitos que simplesmente deixaram de existir. O primeiro contrato coletivo de trabalho de que encontramos registro entre a AES, a AESIRF e o Estado foi publicado a 29 de janeiro de 1991. Tem 19 páginas de conquistas laborais que parecem ter-se esfumado. O exemplo mais claro são as horas extras. Em 1991, o trabalho suplementar estava, cito, abolido
em princípio, salvo em casos inteiramente justificáveis, mas a título facultativo para o trabalhador. Ou seja, era a empresa que tinha de explicar cuidadosamente porque é que precisava mesmo que alguém fizesse umas horas extra. E o vigilante era livre de escolher trabalhar mais ou não. Se ficasse, recebia mais 50% à hora na primeira hora e 75% nas seguintes. Se fosse das 8 da noite às 7 da manhã, o chamado trabalho noturno, o aumento era de 100%. As horas extra eram um direito. Agora são um dever e pagam pior, proporcionalmente. Hoje, o trabalho suplementar é obrigatório na segurança privada. Cito: salvo quando, havendo motivos atendíveis, o trabalhador expressamente solicite a sua dispensa. Estas horas extra obrigatórias são pagas a 50% durante o dia e 75% à noite. O trabalho noturno já só conta das 9 da noite às 6 da manhã. Já agora, perderam-se 2 horas. E além disso, as horas extra feitas em dias úteis já não contam para o banco de horas, como antigamente. Isto é a degradação de um dos direitos laborais mais centrais para um segurança privado, porque fazer horas extraordinárias é um dado adquirido para os vigilantes. Os turnos diários são de 10 ou 12 horas, que já não valem o mesmo do que há 30 anos. Desde 1991, este negócio não parou de crescer, mas os sindicatos, com o Estado à cabeça, deixaram que um dos pilares da vida dos seus associados fosse sucessivamente fragilizado. E a moeda de troca era regularmente esta: aumentos salariais para descolar a profissão do salário mínimo nacional. Rui Tomé, vice-coordenador nacional do Estado. Isto é incompetência negocial ou é a AES e a AECIRF que têm o Estado no bolso? Bem, agora está a fazer uma insinuação que eu de facto não gostei dessa expressão, porque nem a AESIF, nem a AES, nem ninguém mete o Estado no bolso. O Estado é um sindicato vertical, é um sindicato com princípios que não se vende a ninguém, e muito menos ao patronato. Aquilo que é possível conquistar pela força também dos trabalhadores é conquistado. Quando também não há força para conquistar direitos, não há força, não se pode conquistar. Mas o Estado não se vende. Portanto, nestes casos foram perdidos os direitos. Não se vende. Não foram perdidos. A questão do trabalho suplementar... Era obrigatório fazer trabalho suplementar e foi pago menos do que era pago antes. É uma perca, não é? A questão, porque nós estamos a fazer uma comparação em 96. Em 96. Nós estamos em 2019. Nós estamos em 2019. Portanto, já se passaram muitos anos. Houve o Rui estava há pouco a dizer que esses anos todos foram anos de ganhos de direitos. E aqui estou a dar um caso exatamente contrário. Não foi em contrário. Não acha que isto é uma perda de direitos? Não é uma perda de direitos, não, senhora. Não foram só as horas extraordinárias. Quando um trabalhador trocava de empresa, era proibido aplicar período experimental no novo emprego. Em 1991, quem não tivesse um contrato a termo renovado recebia uma compensação equivalente a 2 dias de remuneração por cada mês trabalhado. Trabalhar em feriados também já não dá direito a uma folga compensatória. As diuturnidades, bónus salariais pagos por cada 2 anos de antiguidade, desapareceram do documento. E depois há as pequenas coisas, aquilo a que nunca tiveram acesso. Seguranças privados não têm hora de almoço. Quando estão numa portaria, ainda podem comer uma sandes. Se não, ficam sem comer. E o Estado, por admissão própria, não tem interesse em mudar isto. Nunca exigiu este direito. Passadas não sei quantas décadas do Estado a liderar estas negociações, acha que esta próxima negociação do contrato coletivo de trabalho vai ter finalmente um horário de almoço para todos os vigilantes? Bem, o contrato prevê que em turnos, ou melhor, neste setor da vigilância privada, horários de 8 horas seguidas
Isto é evidente que nós entendemos que o trabalhador não pode ficar 8 horas sem ter um período para fazer uma refeição. Aliás, está previsto no Código de Trabalho que ao fim de 5 horas o trabalhador tem que ter uma pausa para fazer a sua refeição. O trabalhador trabalha 8 horas seguidas porque é quase impossível que num setor que tem portarias de 24 horas e que muitas portarias existe um trabalhador, para que o trabalhador pudesse ter uma hora de intervalo, ou 2 horas como prevê o Código de Trabalho, este lugar teria que ser ocupado. A pergunta que eu faço é: em milhares de portarias e milhares de trabalhadores que estão sozinhos na portaria, era execuível haver um trabalhador para substituir cada trabalhador? Não. Rui Tomé está a apontar um problema real de organização no trabalho, mas não é, registre-se, inultrapassável. Há milhares de negócios em todo o país abertos à hora de almoço, com um atendimento ao público e onde os funcionários têm pausas para refeições. Implicaria um aumento de custos para os patrões? Sim, mas geralmente é isso que significa reforçar direitos laborais. De qualquer forma, as condições de trabalho atuais dos vigilantes explicam-se, defende o presidente da AES, Rogério Alves, pela sensatez dos sindicatos. Não pediram aos patrões mais do que eles podiam dar. Com melhorias de condições destas para os lados dos patrões, a AES tem o Estado no bolso, não? Não percebo a sua pergunta. Importa-se ser um bocadinho mais específico. Contrato após contrato coletivo, desde 1993, as condições laborais pioraram. O pagamento, a retribuição. Vamos lá ver. Vocês adoram essas expressões, têm o Estado no bolso. Isso é um bocadinho, não sei se vão perguntar ao Estado se sente algibeirado. Vamos, garantidamente. Não, vou ficar à espera. Mas eu acredito em vocês isso também, piamente. O que eu estou a dizer é o seguinte: essas suas premissas não deveriam conduzir a essa conclusão. Tudo o que o meu amigo disse é verdade. Penso eu, não fui conferir, mas acredito piamente em si. Agora, a conclusão, digamos, o desfecho, não é? É um desfecho, na minha opinião, se me permite discordar de si, errado. E mais, não é só errado, é até um bocadinho panfletário, porque dizer a uma associação patronal que tem um sindicato no bolso não é uma coisa inócua, não é uma coisa inocente. Sobretudo estamos a falar com um sindicato que é um sindicato poderoso, filiado na intersindical. Quer dizer, isso é, repara, uma coisa até para o Estado um pouco insultuosa e para nós totalmente despropositada. Portanto, eu não quereria estar a colocar as coisas dessa maneira, digamos, de certo marialvismo associativo, porque isso não tem o mínimo de correspondência com a verdade. E como sabem, neste mais recente contrato, houve algumas cedências de parte a parte para se conseguir uma coisa, pela qual também muito nos batemos, que foi, grosso modo, um aumento a 2 anos de 20%. Não havia aumento há 12 anos, doutor. Está bem, mas a questão, se isto é ter o Estado no bolso, não percebo. Agora, não havia aumento há bastantes anos. E nós empenhámos-nos. Foram os primeiros aumentos do seu mandato. Como sabe, está bem, mas isso é uma maneira de dizer as coisas. Quando se passa 12 anos sem conseguir um aumento laboral, um aumento de salários, ou há uma grande habilidade negocial da associação empresarial, ou há uma grande subserviência por parte do sindicato. Ou há um grande realismo de ambas as partes e a constatação que o mercado não suporta esse aumento. Mas o problema é que muitas vezes o próprio diagnóstico do setor permite fazer um equilíbrio para manter os postos de trabalho num quadro muito recessivo. Na verdade, não foram 12 anos, erro nosso. A categoria base já tinha tido um aumento de 27 euros por mês entre 2011 e 2018. Ainda assim, da perda de direitos surge o descontentamento. E do descontentamento, da desconfiança, as acusações como a Diogo Cruz, rumores sobre avanças, sobre subornos, sobre corrupção,
como a única forma lógica de explicar as sucessivas cedências do Estado ao patronato. O atual Estado foi fundado a 1 de novembro de 1941 como Sindicato dos Contínuos e Porteiros de Lisboa. Era um grupo com implantação local, mas expressão reduzida a nível nacional. Durante a ditadura, representava, entre muitos outros, um paquete, ou moço de recados, como se dizia, da fábrica de pneus da Firestone portuguesa, Carlos Trindade. Depois do 25 de Abril, foi este jovem, com um grupo de estudantes, a trazer a onda revolucionária para o seio do Sindicato dos Contínuos. Nas palavras do próprio Estado, libertaram o sindicato do jugo corporativo-fascista com o objetivo de conquistarem uma vida melhor. A 17 de maio de 1974, com 19 anos, Carlos Trindade tomou a liderança do Sindicato dos Contínuos e Porteiros de Lisboa e assumiu a presidência da mesa da Assembleia Geral da organização. Nunca mais saiu. Está no poder há mais de 46 anos, desde que há democracia em Portugal. Depois da Revolução, esteve à cabeça da expansão geográfica do coletivo e a sua transformação no Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas. Estado. Com 66 anos, mestre em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, Carlos Trindade é hoje dos dirigentes sindicais mais antigos de Portugal. Através do Estado, tornou-se uma das figuras-chave da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a CGTP Intersindical, que agrega alguns dos maiores sindicatos do país. Entrou para o Conselho Nacional da CGTP em março de 1980, para a Comissão Executiva da CGTP em março de 1993, para a Concertação Social, o Conselho Permanente de Concertação Social e o Conselho Económico e Social em 2002 e para o Comitê Económico e Social Europeu em 2011. Saiu da direção da CGTP a 16 de fevereiro de 2020, quando atingiu o limite de idade definido pelos Estatutos da Intersindical, 65 anos. Era, na altura, a pessoa há mais tempo na direção da CGTP. Na CGTP, Carlos Trindade está na oposição. A Intersindical é, historicamente, próxima do Partido Comunista Português. Até hoje, todos os dirigentes máximos da CGTP foram militantes do PCP. Já Carlos Trindade está na Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Já foi candidato do PS à Assembleia da República, nunca eleito. Na CGTP é secretário-geral da Corrente Sindical Socialista e uma das vozes dissidentes da direção da Intersindical, particularmente por estes dias, quando esta faz críticas ao governo de António Costa ou ataques cerrados ao capitalismo. O Estado é um bastião do PS, no seio de uma CGTP comunista. O que não quer dizer que os responsáveis do sindicato o admitam. Pedimos uma entrevista a Carlos Trindade, mas o atual presidente da mesa da Assembleia Geral do Estado e líder histórico do sindicato, achou mais apropriado que a conversa fosse com Rui Tomé, o vice-coordenador nacional, com o pelouro da segurança privada, que ouvimos há pouco. Que influência é que tem o PS no Estado? Não tem influência nenhuma. E vou dizer porquê. O sindicato, seja o presidente da Assembleia Geral, seja um outro dirigente, nós no sindicato, daquela porta para dentro, há um partido único, que são os trabalhadores. Daquela porta para fora, seja dirigentes, seja trabalhadores, cada um tem a livre escolha, quer politicamente, quer
ideologicamente, quer desportivamente, quer religiosamente, de tomar as posições que entender e neste caso, há sócios que são militantes de vários partidos, O Rui é militante. e até da direita, e não é por isso que vão ser tratados de forma diferente. O Rui é militante do PS? Não, eu não sou militante. E- Nem do PS, nem de nenhum partido. Quantas pessoas da direção do Estado é que são militantes do PS? Faço-lhe a pergunta de outra forma. Que interesse é que isso tem para a entrevista? Os sindicatos são estruturas políticas, mas não podem ser organismos partidários. E, no entanto, é óbvio e está documentado que há influência e interferência dos partidos políticos na gestão do sindicalismo português. Rui Tomé está a dar uma resposta ensaiada. Vamos a um exemplo prático. Na tarde em que falámos com Hugo Cruz, na sua garagem, quando nos prometeu documentos que nunca nos chegou a dar, marcámos uma outra entrevista, quase por acaso, para às 11 da noite, com outro antigo delegado sindical do Estado, outro segurança privado com queixas sobre o funcionamento do maior sindicato do setor, a única pessoa em toda esta investigação que nos pediu anonimato. Falámos com ele durante 3 horas no seu posto enquanto acabava o turno. No fim, já de madrugada e, cheios de fome, acabámos numa fila de dezenas de carros para comprar hambúrgueres no drive-thru do McDonald's mais próximo, o que é tão desapontante como soa. Comemos na sala dele e foi aí que conseguimos algo que nos permitisse ouvi-lo sem o identificar. Documentos que comprovavam toda a história que nos contou. Quando sentiu que havia contestação interna, até junto de mesmo alguns delegados que faziam contestação interna dentro do Estado, começou-se a perceber, começa a acontecer isto, começa a acontecer aquilo. E porquê é que nós não conseguimos desenvolver, digamos, um processo destes, né? E formou-se uma lista, né? Para tomar, digamos, de assalto o Estado. Assalto democrático, claro, assalto democrático. Mas o Estado teve depois uma postura miserável, podemos dizer. Não é? É aqui que se torna interessante a proximidade do Estado com o PS. Só encontramos registro de um desafio eleitoral à direção de Carlos Trindade e o Estado nunca nos indicou outros. Em 2016, a ala comunista do Estado reuniu-se para formar uma lista. Os aliados do PCP tentaram afastar democraticamente a mão do PS no sindicato. Eis a história. No final de 2015, um grupo de associados do Estado lançou uma candidatura à direção do sindicato, opondo-se à lista encabeçada por Carlos Trindade, presidente em funções da Assembleia Geral e, à data, também coordenador nacional. A lista, numa declaração ideológica muito óbvia, chamava-se Lista por um Sindicalismo de Classe e a Unidade na Defesa dos Direitos, devolver o sindicato aos trabalhadores. As eleições estavam marcadas para a última semana de janeiro de 2016. Em quase todas as eleições democráticas, são precisas pelo menos 2 coisas para concorrer. Uma lista com as pessoas candidatas a cada cargo ou a cada órgão e um número mínimo de subscritores, pessoas que assinam um papel a dizer que querem que aquela lista se candidate. É o filtro básico para que ninguém concorra e receba só um voto ou 2. No Estado, o mínimo são 200 assinaturas. A lista de oposição entregou, a 22 de dezembro, dentro dos prazos, 215 assinaturas, as necessárias para formalizar a candidatura e ir a votos. A 29 de dezembro, a mesa da Assembleia Geral do Estado, a MAG, indicou que a candidatura era inadmissível por não ter assinaturas válidas suficientes. Dos 215 subscritores, a MAG eliminou 96,
incluindo 5 candidatos. Foi quase metade. Desses, 1/3 caiu por não ter as cotas em dia, outros 30% foram eliminados porque eram ao mesmo tempo candidatos e subscritores da lista, o resto foi recusado por uma série de incorreções formais, como terem a entidade empregadora desatualizada ou terem escrito mal o número de associado. A mesa da Assembleia Geral, presidida por Carlos Trindade, deu 3 dias à candidatura para regularizar as assinaturas. Tinham 31 de dezembro, 1 e 2 de janeiro. E, durante a festa de passagem de ano e o feriado do Ano Novo, corrigiram erros burocráticos, desistiram de alguns nomes, juntaram 70 novos subscritores e enviaram tudo de novo para formalizar a candidatura dentro dos tempos exigidos pela MAG. E ainda assim, a candidatura foi recusada, porque uma lista não pode apresentar novos subscritores fora do prazo de apresentação de candidaturas, de acordo com a mesa da Assembleia Geral. Deixando isto claro, a mesa da Assembleia Geral do Estado, que é encabeçada por Carlos Trindade, eliminou metade das assinaturas de uma lista de oposição e deu um prazo para se corrigirem os problemas, sabendo que não ia aceitar novas assinaturas que respondessem às suas exigências, mesmo que os candidatos as conseguissem reunir durante o Ano Novo. E fez tudo isto obedecendo aos estatutos. Nesta altura, nos finais de 2015 para 2016, Carlos Trindade tinha 2 cargos no Estado. Era presidente da mesa da Assembleia Geral e, simultaneamente, coordenador nacional do sindicato. A MAG é eleita diretamente pelos sócios, de 4 em 4 anos, com os restantes órgãos sociais. A Direção Nacional e o Conselho Fiscalizador. É a MAG que supervisiona o processo eleitoral e o órgão máximo de decisão no seio do Estado, a Assembleia Plenária, em que podem participar todos os associados. Já o Coordenador Nacional, que tem funções executivas de gestão de dia-a-dia, é nomeado de entre os membros da Direção Nacional, em que o Presidente da MAG tem assento, apesar de sem direito de voto. E, desde 1974, a Direção Nacional é constituída sempre por membros de uma lista que inclui Carlos Trindade. E além disto, nas eleições de 2016, o líder do Estado era novamente candidato a presidente da MAG, nas eleições que o próprio supervisiona. E o que fez Carlos Trindade, presidente da MAG, foi eliminar a única lista que podia colocar em causa alguma da sua influência e até a sua reeleição para a MAG. Pensemos nisto assim, e esta caricatura é algo grosseira, admito. Fosse ele político, estaria a acumular muitas das funções de Primeiro-Ministro, Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e Presidente da Comissão Nacional de Eleições. Se parece um conflito de interesses, é porque o é. Voltemos ao ex-delegado sindical que estava na lista de oposição. A que caiu. Todo esse processo, digamos, continua. Pedimos ao juiz, como temos uma presença cautelar, o juiz diz que nós temos um processo judicial, mas no dia 5 de janeiro já estavam os documentos do Estado na rua, né? Ali está tudo, com as caras deles, tudo, ou seja, todo aquele processo já estava feito, eles já não estavam a contar connosco, né? Tudo saiu. É por isto que sabemos os detalhes da história. A lista chumbada desafiou as eleições em tribunal. Temos as versões dos dois lados. E os factos são claros. Eis mais uma coisa clara. A primeira recusa da MAG, a 29 de dezembro de 2015, quando elimina metade dos subscritores da lista, está sustentada em bases muito frágeis. 32 assinaturas caíram por não terem as cotas em dia. Há um problema? O Estado não consegue afirmar, com certeza,
que tem os cadernos eleitorais em dia, porque não sabe bem quem é que anda a pagar as cotas em cada momento. Cito: há algum atraso no conhecimento na sede do Estado do pagamento de cotizações e o lançamento contabilístico é feito com periodicidade, o que provoca em alguns casos que não seja imediato. O que isto quer dizer é que há atrasos no envio de documentos das empresas e no cruzamento de dados entre delegações. Os cadernos eleitorais, por admissão do Estado, estão desatualizados e nem sempre correspondem à realidade. Rui Tomé, Vice-Coordenador Nacional. Isto demonstra que a MAG e a direção não têm tido capacidade para gerir de forma responsável este processo eleitoral, não concorda? Não, nem vejo como é que você chega a essa Portanto, conclusão. a MAG diz que é possível que exista um desfazamento, que haja pessoas que até já pagaram, mas nós contabilisticamente ainda não recebemos o dinheiro, portanto não sabemos se eles pagaram e essas pessoas ficam de fora. E depois eles não podem ser subscritores, por isso é que eu estou a dizer. Isso não acha que é uma... a direção e a mesa da Assembleia Geral a não ter capacidade para, na verdade, gerir este processo. Todo este processo foi conduzido de forma transparente. Em que sentido é que diz isso? Portanto, não estando cumprido não sendo cumprido o que está previsto nos respectivos estatutos, a Assembleia Geral, através do seu Presidente, teve toda a legitimidade para considerar que a lista não reunia e não cumpria com tudo o que estava previsto nos estatutos e legitimamente tomou a decisão que tinha que tomar. Só as pessoas que foram eliminadas porque o Estado não sabia se tinham pago cotas chegavam para fazer cair a lista. Mas a MAG não ficou por aí. 33 assinaturas caíram por serem de candidatos, pessoas que faziam parte da lista e eram, ao mesmo tempo, subscritoras. A mesa da Assembleia Geral do Estado diz que isto é ilegal. Ou bem que são candidatos, ou bem que são subscritores. Já o regulamento eleitoral do Estado discorda. Artigo 6.4. Os candidatos subscritores da candidatura serão identificados pelo nome completo, legível, assinatura, número de associado e empresa onde trabalham. É previsto especificamente como é que os candidatos subscrevem a própria lista. O argumento era este. Volto a citar a defesa do Estado, escrita no acordo. Existia um erro de escrita no artigo 6.4 do Regulamento Eleitoral do Estado. Fim de citação. Onde se lia candidatos subscritores. Deveria ler-se apenas candidatos. A mesa da Assembleia Geral mudou as regras em pleno ato eleitoral. Só depois de a lista opositora ter contestado a decisão é que acabou por aceitar essas 33 assinaturas, apesar de insistir que tinha tomado a decisão correta, estatutariamente, da primeira vez. Recuou, sabendo que não fazia diferença. Não chegava. Ia chumbar a lista na mesma. E Carlos Trindade, como presidente da MAG, travou a única lista que o tentava destronar. Apesar disto, tanto quanto temos registro, o regulamento eleitoral do Estado ainda não foi alterado. Em janeiro de 2016, a lista de Carlos Trindade concorreu sozinha e ganhou. Nós denunciámos, né, durante o mês de janeiro, que foi as eleições depois foram em janeiro, denunciámos com documentos, quisemos que eram as eleições do faz de conta, não sei quantos, continuámos a fazer o trabalho, à espera que o juiz nos... Não. Apelámos à abstenção de protesto, eles estiveram muito dispostos, eu sei que saíram de lá de mãos vazias, né? O acórdão final neste processo foi decidido a 6 de julho de 2017, um ano e meio depois das eleições. Os juízes consideraram que não tinham competências para intervir e que a lista deveria ter procurado apelar o caso internamente antes de recorrer aos tribunais, respeitando os princípios de autorregulação sindical. Deviam ter pegado nas assinaturas e convocado uma Assembleia Geral ou apelado ao Conselho Fiscalizador,
Não podia ser um juiz da relação de Lisboa a decidir sobre a vida interna de um sindicato. E o juiz, no meio daquilo tudo, com pressões ou sem pressões, não sei, responde-nos assim: não meto nisto, vocês pegavam nas assinaturas e convocavam uma Assembleia Geral, a que vocês iam ter feito. Mas isto passou 2 anos e meio. O juiz nunca deu razão ao Estado, nunca deu-nos razão a nós. Disse isto: vocês pegam nas assinaturas, vocês deviam ter convocado numa Assembleia Geral. E entretanto, eles fizeram eleições. E foram eleitos e continuaram. E andaram com que percentagem? Isso até podia ser com um voto, ganhavam. Mas até podia só ser o tribunal a votar. O tribunal nunca, em momento algum, dá razão a qualquer um dos lados. O caso caiu, portanto, tecnicamente a oposição perdeu o processo, mas não por a lista ter sido eliminada de forma democrática, só porque reclamaram da maneira errada. Mas não é isso que a direção do Estado tenta fazer passar. Ou pelo menos, Rui Tomé. Mas nunca houve listas concorrentes à sua? Houve. Nas últimas eleições houve... Não as deste ano? Não, sim, 2016, nas outras sim. Houve uma lista que concorreu, mas que não, portanto, não reuniu os requisitos para avançar com a sua candidatura. E no que é que falharam os requisitos? Não me recordo aqui, mas há vários. Fui para tribunal, o tribunal, portanto, julgou que de facto não estavam reunidos os requisitos e como tal ficou... O tribunal nunca disse isso. O tribunal o que disse foi que não tinha competência para avaliar o caso e que era um caso que tinha que ser avaliado pela mesa da Assembleia Geral. Mas o tribunal nunca disse que não... Então, mas se foi metida uma ação em tribunal... Para a impugnação das eleições. Sim, mas o que o tribunal disse foi que... Então, exatamente. Não, o tribunal disse que não tinha competência para decidir. Avaliar, o tribunal nunca tomou uma decisão. Não era caso para avaliar, tinha que ser a mesa da Assembleia Geral. Então, e se o tribunal tomou essa decisão que não tinha competência e a mesa da Assembleia Geral cumprindo exatamente os estatutos... Carlos Trindade continua a presidir a mesa da Assembleia Geral do Estado em 2021 como em 1974. Já a coordenação nacional passou, em 2016, para as mãos de Vivalda Silva, até aí vice-coordenadora com o pelour da limpeza. Mantiveram ambos os cargos depois das eleições mais recentes, em março de 2020. A Constituição da República Portuguesa obriga um sindicato a reger-se por princípios democráticos. O que este caso e os documentos que o explicam parecem demonstrar é que o Estado é governado como uma monarquia. E isto importa, porque quando um sindicato se torna antidemocrático, é, por um lado, um sindicato ilegal e, por outro, um mau representante dos direitos dos trabalhadores. E as tendências antidemocráticas não se vêem só na supressão de listas opositoras. Vêem-se também quando Rui Tomé diz, sem qualquer base legal, no segundo episódio, que Paulo Guimarães não podia ter convocado uma manifestação em frente às infraestruturas de Portugal por causa da transmissão de estabelecimento, que não tinha legitimidade. Talvez seja isto que explica a falta de interesse dos vigilantes no seu maior sindicato. Em 2019, os dados mais recentes a que temos acesso, houve apenas 53 plenários organizados pelo Estado na segurança privada. Nestas reuniões, feitas entre trabalhadores e delegados sindicais para discutir as condições laborais numa empresa, havia uma média de 8 pessoas. O Estado diz ter 15 mil associados. Pelo que Rui Tomé nos disse, 6 mil são seguranças privados. A vasta maioria dos outros 9 mil trabalham no setor das limpezas. É 1,5 vezes mais. Mas houve 10 vezes mais plenários no setor da limpeza do que na vigilância. Os delegados sindicais organizaram 556 reuniões com 12 profissionais cada, em média.
há menos participação e menos interesse na segurança privada. Uma nota sobre este número de sócios, já agora. O STAD diz ter 15 mil trabalhadores inscritos. É esse número que temos usado e é esse número que passa na imprensa. Mas nas eleições de 2020 para os órgãos sociais, só havia 9 mil pessoas com as cotas pagas no STAD. Logo, com capacidade para votar. Mas esses números não refletem, portanto, o número de sócios pagantes, porque os sócios, para poderem votar, na altura têm que ter 3 meses de cotas pagas. Portanto, e nessa altura pode haver, portanto, algumas centenas de sócios que não tenham os tais 3 meses mas não de de ser cotas, milhares, não é? e não vão pagar, e não vão poder, obviamente, poder votar. Rui Tomé, vice-coordenador nacional do STAD, está a usar a mesma lógica que o presidente da ASP, Rui Brito da Silva, usou para justificar um número falso de membros no último episódio. Tal como a ASP não tinha 500 associados, mas 150 sócios pagantes, o STAD não tem 15 mil membros em pleno direito, mas 9 mil. Pegando nesses 9 mil, os sócios reais, há mais uma conta fácil. Em 2020, menos de 17% foram às urnas. 1.500 pessoas. Mas após discutirmos tudo isto, Rui Tomé, na direção, há 3 mandatos. Não gosta de que se fale numa monarquia. Quando é que foi a última vez que houve 2 listas a irem a votos no Estado? A chegarem mesmo às urnas? Que eu me recordo, não. Nunca houve 2 listas. Tirando os últimos 4 anos, que depois ficou por fora, não me recordo que tenha havido... Portanto, a única vez que isso aconteceu, o Estado ganhou na Secretaria. Não ganhou na Secretaria. Carlos Treinado ganhou na Secretaria. Eu agradeço que vocês não façam esse tipo de... Não parece correto, e se vocês continuarem com este tipo de indenizações, eu dou por terminada a minha entrevista, porque eu acho que, sendo o Estado convidado para uma entrevista, o que me parece é que vocês estão a fazer um interrogatório, e as insinuações que vocês estão aqui a fazer, estarem aqui a conectar o sindicato com o PS, essa consideração que você fez do Carlos Trindade, não me parece correto da vossa parte, tendo aqui o Estado como vosso convidado, que vocês estejam a fazer este tipo de insinuações. Nós estamos a colocar as questões que são levantadas dentro do setor. Colocar é uma coisa, e vocês têm toda a legitimidade para o colocar, e o Estado responderá ou não responderá, conforme aquilo que entendermos. Está sempre no seu direito. Então, colocando-lhe outra questão. Durante esta investigação falamos com vários ex-delegados sindicais do Estado que acusam o sindicato de reprimir a oposição interna e de colocar de lado quem tinha posições contrárias à direção. Quem não segue a linha de quem manda no sindicato é afastado. Eu nem sequer vou comentar essa afirmação. Não sei uma pergunta. Não sei de quem você está a falar, hein? Não sei de quem você está a falar, que delegado é que fez essas afirmações. Aquilo que eu lhe posso dizer, e disse isso aqui várias vezes, o sindicato é um sindicato onde existe democracia. Todos os delegados e dirigentes têm direito à sua opinião, ninguém é censurado, e como tal, quem fez essas afirmações, não sei quem foi. Aquilo que posso dizer é que, por parte do Estado, essas insinuações são falsas, não sei quem as fez, e repito, dentro do sindicato há liberdade de pensamento, há liberdade de expressão, há liberdade de opinião, e não há censura dentro do sindicato. Aliás, se houvesse censura, alguma coisa estava errada. O que acontece no interior do Estado não afeta só os 6 mil seguranças que Rui Tomé diz pertencerem ao sindicato. Toda a classe,
45 mil pessoas, joga há décadas por regras definidas, em grande parte, pela mão do Estado. E quando o sindicato histórico do sistema falha, quando deixa os seguranças a sentirem-se abandonados e mal representados, abre-se espaço para abusos. E as tendências antidemocráticas das lideranças do Estado abrem espaço para que seguranças desapontados não procurem mudar as instituições que existem, mas criar novos sindicatos, estruturas como a ASP, do Rui Brito da Silva. Mas há outro lado da moeda, algo em que o Estado tem sido fundamental para os seguranças. Presta apoio jurídico. Em 2019, os advogados do sindicato ajudaram os sócios a conquistar quase 390 mil euros em indemnizações pagas pelos patrões por violarem direitos laborais. É muito, mas menos do que no ano anterior, quase 620 mil euros em 2018. Estes dados incluem o setor da limpeza, para além da segurança. Pedimos separados, não nos deram. Mesmo assim, mostra o impacto que o Estado tem. O valor é alto, porque neste setor quase toda a gente leva o patrão a tribunal, seja por falhar em pagamentos ou perpetuarem campanhas de bullying laboral contra os funcionários. No fim, e é daqui que vem grande parte do dinheiro recebido, tendem a assinar acordos extrajudiciais por uma fração do que lhes é devido. Das empresas, poucas chegam a pagar multas. No próximo episódio, vamos às consequências. O faroeste da segurança privada. Há alguma empresa de segurança privada em Portugal que cumpra a lei? Pá, meu caro, como compreende, é assim, eu não posso passar um atestado a ninguém. Não, os seus vigilantes não o receberam. Pois não, mas está a ser tratado. Mas sabe que há um pré-aviso de greve terça-feira. Sim, esteja descansada, mas eles os dois não vão faltar. A Strong Sharon tinha a mania de utilizar a Gara do Oriente como penitenciária para os homens que se portavam mal. A Grupo 8 foge aos impostos ao pagar as pessoas? Claro que não. Temos tido inspeções regulares e isso não foi provado. Considero isto uma pressão, isto foi uma forma de bullying. Quando eu fiz greve, e a minha greve foi furada. Furada como assim? Foram culpadas 3 pessoas nos nossos lugares. Aqui no tribunal? Sim. Os que fizeram a greve, mas fizeram no sofá em casa. São grevistas do sofá. Vigilante tem que ser pobre. É foder o gajo. Há necessidade de correção de muita coisa ainda na segurança privada. Mas é sistemático. Os abusos laborais estão absolutamente instalados. Concorda com isto? Como em muitas outras áreas laborais, não é só nesta. Monarquia é o 6º episódio da série Exército de Precários. Depois da gravação deste episódio, houve mudanças nas leis que regem a vida laboral dos vigilantes. Foi publicada a 29 de janeiro a revisão de vários contratos coletivos de trabalho entre a AES e os sindicatos, entre os quais o Estado. O que mudou? Os salários base de vigilantes aumentaram. Desde 1 de janeiro deste ano recebem mais 3,98€ por mês do que no final do ano passado. Em janeiro de 2022 passarão a receber 812,17€, mais 12€ por mês. É um aumento total de 15,98€ por mês em 2 anos. Recomeça o pagamento dos feriados a 100%. Em 2018 e 2019 o valor foi cortado para metade. O trabalho suplementar diurno volta a ser pago a 50%. Nos 2 anos anteriores era apenas a 37,5%. E há ligeiros aumentos noutros subsídios. Mas ainda não é desta que seguranças terão um horário de almoço consagrado no seu contrato coletivo de trabalho. Ainda assim, tiveram um aumento de 4 cêntimos no subsídio de refeição. No acordo que sindicatos e patrões fizeram, a paz laboral parece acordada até 2023. E há pouca margem negocial para mais conquistas para os vigilantes nos próximos 2 anos. As alterações que entraram em vigor valem até 31 de dezembro de 2022. Vários dos abonos e subsídios serão atualizados apenas de acordo com a inflação, em janeiro do próximo ano, sem qualquer negociação. Desde 2019, uma discórdia sobre como ler a cláusula da transmissão de estabelecimento do Código do Trabalho, sobre a qual falámos durante os primeiros episódios desta série, deixou milhares de seguranças privados num limbo legal, sem emprego ou sem direitos laborais. Depois de anos de luta dos trabalhadores da vigilância, o Parlamento respondeu na passada quinta-feira, 11 de fevereiro. Foi aprovada uma nova forma de interpretar a lei.
Os partidos de esquerda já se tinham entendido para um texto comum na Comissão de Trabalho, mas agora, em plenário, PS, PE, PCP, PEV, PAN e as deputadas não inscritas Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues votaram favoravelmente uma alteração ao Código do Trabalho, onde fica claro que sempre que um contrato de prestação de serviços muda de mãos, os trabalhadores mantêm o seu posto e todos os seus direitos, seja no setor público ou no privado, com menção específica aos serviços de vigilância, alimentação, limpeza ou transportes. PSD, CDS, Chega e IEL abstiveram-se. No segundo episódio de Exército de Precários, falámos com as vítimas desta discórdia entre patrões e sindicatos. Vigilantes como Paulo Guimarães, na Infraestruturas de Portugal, Sofia Figueiredo, na ACT, ou Isilda Santos, no Tribunal de Almada. No terceiro, seguimos a negociação política para a alteração da lei, desde o início, questionando juristas e legisladores. As alterações agora introduzidas no Código do Trabalho aplicam-se a concursos públicos em curso já este ano de 2021, incluindo os adjudicados. Agora, só falta a promulgação pelo Presidente da República para que a legislação entre em vigor. As pessoas que fazem parte da comunidade de Fumaça vão receber mais cedo os 2 últimos episódios desta série e ainda um conjunto de entrevistas extra, conversas aprofundadas com algumas das personagens centrais da história. Com este 6º episódio, podem escutar a entrevista que fizemos a Rui Tomé, dirigente do SETAD, o maior e mais antigo sindicato da segurança privada. Rui Tomé é vice-coordenador nacional e trata dos assuntos laborais dos vigilantes. Nesta conversa, falamos sobre o que tem feito o sindicato para defender os trabalhadores e ainda sobre os mecanismos de democracia interna no seio desta organização. Se queres ouvir esta e outras entrevistas e receber mais cedo os episódios finais desta série, faz uma contribuição recorrente em fumaca.pt/contribuir, ajudando o Fumaça a ser o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado pelas pessoas. Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas, que também fez a investigação e a reportagem desta série, com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo, Pedro Miguel Santos. Eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking. Bernardo Afonso participou nas discussões de verificação de factos e fez ainda a edição de som, o sound design e compôs, interpretou e mostrou a banda sonora original. A Joana Batista criou a imagem, a Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online. Passem por lá para ver as ilustrações, a transcrição de todos os episódios e documentação que ajuda a aprofundar o que ouviram hoje. A Margarida David Cardoso participou na edição coletiva de todos os episódios desta série. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Danilo Tomás e Mota Fez. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt/sobre. Até já!